agora. Eduardo Pinzon, gente, conversou com Ricardo Jardim. Ricardo Jardim é essa criatura aqui, pessoal, que matou há 10 anos a mãe. Que apesar de ter matado a mãe e ter sido condenado, foi liberado da cadeia. E aí, na rua, matou e esquartejou essa mulher aqui em Porto Alegre também. Pessoal, é um dos casos mais graves que nós temos por aqui, que nós já noticiamos os crimes cometidos por esse homem aqui, por esse covarde. Matou essa mulher, a dona Brasília, e matou a própria mãe, gente. A própria mãe. Emparedou o corpo dela, concretou o corpo dela na casa onde ele vivia. E agora tem essa entrevista exclusiva, e nessa entrevista ele fala pela primeira vez a versão dele sobre tudo o que ele fez, tudo que a polícia atribuiu com provas daquilo que ele fez, gente. A primeira parte dela agora, então balança a reportagem. O publicitário Ricardo Jardim está preso na penitenciária de Canoas, na Grande Porto Alegre. Foram 5 meses de negociações para que esta entrevista acontecesse. Ao longo de 40 minutos, Ricardo Jardim falou sobre sua vida, o assassinato da mãe e a relação com Brasília Costa, a quem ele chama de Bia. Qual é a explicação para a morte dela e por que, mais uma vez, uma mulher próxima a ele terminou morta? Ricardo, para quem não lhe conhece, quem é você e como você chegou até aqui? Olha, eu sou um ser humano como qualquer outro, um publicitário de formação, e até os meus 56 anos de idade a minha vida correu normal. Nunca tive nenhum problema jurídico, criminal, com polícia, com delegacia, nada, absolutamente nada. Em 2015 aconteceu um fato tenebroso na minha vida, né, que foi o caso da minha mãe. A partir daí tudo se dissolveu na minha vida, né? Quer dizer, no momento que eu tinha uma vida regular, uma vida normal, como todo ser humano tem, a partir dessa situação as coisas se deformaram um pouco para mim, né? De certa forma eu poderia dizer que eu perdi o controle da minha vida, né? Eu me considero uma pessoa normal, inclusive a doutora Tatiana me privilegiou vários testes, né, para de repente mostrar que aparecesse algum desvio de comportamento, alguma coisa patológica. Até então não aconteceu nada, né? Então, fechando a outra pergunta, eu me considero uma pessoa normal até o ano de 2015, quando aconteceu uma situação trágica na minha vida. Mas é uma questão de circunstâncias, né? Eu acho que todos os fatos da tua vida devem ser encarados sob o ponto de vista da circunstância. O que te leva a fazer determinadas coisas? Isso é uma coisa que eu me ressinto. Por que nunca me perguntaram quais foram as circunstâncias das situações que ocorreram na minha vida? Isso é uma coisa que ficou sempre no ar, né? Porque sempre me acusaram, mas nunca tinha... Tá, mas por que foi feito isso, né? Quer dizer, eu acho que tudo tem uma explicação. Eu acho que uma pessoa que é normal até os 56 anos e de repente acontece um fato trágico, eu acho que deveria ser questionado, né? Mas por quê? Eu deveria ter um pouco de curiosidade na vida das pessoas. Mas por que ele fez isso? Nunca me perguntaram isso. E por que você fez o que fez em 2015 com a dona Vil? Porque naquela época, em 2014, meu pai faleceu no dia do Natal. A gente estava comemorando o Natal na casa de um tio meu e a minha mãe me ligou dizendo que ele estava passando muito mal. Imediatamente eu me desloquei para o endereço deles, né? Encontrei meu pai já agonizando, né? Então ele faleceu de uma maneira horrível, né? Ele parecia um esqueleto assim na hora que eu encontrei ele, porque ele foi se dissolvendo. Se dá para usar uma imagem, né? Figurada. Passado aqueles dias de enterro, velório, aquela coisa toda, eu via descobrir que minha mãe tinha envenenado meu pai. Ela tinha dado doses excessivas de um remédio. Eu não me lembro o nome agora, não me recordo. E aí, naquele momento, eu perdi o controle, assim, eu levantei, a gente estava na sala, estava sentado no sofá, e eu disse para ela, tu matou meu pai, tu é uma assassina, eu vou na delegacia te denunciar. Naquele momento, ela foi até a cozinha e me atacou com uma faca de churrasco. E eu entrei em pânico. Eu disse, mas que situação, uma situação que a gente não prevê, né? Não tem como prever uma mãe atacar o filho com uma faca, né? Eu acho que tanto ela, naquele momento, estava talvez num surto psicótico, e eu entrei em pânico. Acabei empurrando ela acabou caindo, bateu a cabeça, veio a falecer. Então, essa é a situação trágica. A partir daquilo ali, então, a minha vida degringolou.
Agora, é uma situação que não acontece com todo mundo. Eu acredito que, se perguntasse para as pessoas o que você faria se a sua própria mãe atacasse com uma faca, eu diria assim, é normal isso acontecer? É um desvio na tua vida, né, nos acontecimentos? É uma coisa normal. E naquele momento eu não sabia o que fazer, realmente eu não sabia. Eu nunca vivi uma situação de ataque assim, né, e que pudesse comprometer minha própria vida. Em 2018, Ricardo foi condenado a 28 anos de prisão por matar e esconder o corpo da própria mãe, Vilma Jardim, de 76 anos. A investigação diz que o crime teve motivação financeira e o corpo foi concretado e ocultado dentro de um armário neste apartamento em Porto Alegre. Até os 56 anos, a sua vida era tida como normal. Passaram-se 10 anos, aos 66, o senhor volta a aparecer na televisão, nas páginas da área policial dos jornais. Como é que tu conheceu a Brasília e por que se desenrolou todos esses fatos? Só um detalhe, vamos considerar que 10 anos, eu tive 9 anos no Presídio Central. Então, fora né, no ambiente normal, um ano e pouco, 1 ano e meio. Então, assim, não é que eu tivesse 10 anos, né, vivendo uma vida normal e de repente acontece essa situação. Eu conheci eu chamo ela de Bia, né, porque era o apelido que ela tinha, numa situação de infortúnio, né, que foi a enchente de 2024. A gente morava no térreo, né, de uma pensão ali na Presidente Roosevelt, próximo a Farrapos. A água subiu 1,5 metro. Então, todos nós tivemos que subir para o segundo andar para poder, vamos dizer assim, sobreviver àquele horror, né? Muitas pessoas acabaram saindo dali nos próximos dias e ela foi uma que saiu e foi para um abrigo. Fiquei eu e um senhor, digamos assim, ilhados, né, naquele local. Depois que a água baixou, a Bia voltou e a gente ficou convivendo, eu e ela só na pensão e esse senhor, porque ela estava esperando que normalizar tudo para poder ou se mudar ou de repente limpar o quarto que ela estava. Ali a gente começou a ter uma convivência um pouco mais próxima. A Bia era uma pessoa muito difícil, ela era uma pessoa muito fechada, ela era introvertida e a sensação que a gente tinha é que ela estava sempre de mau humor. Então, naquele momento eu não tinha assim, nenhum afeto por ela, né? Com o passar do tempo, eu fui conhecendo ela foi me conhecendo, ela foi criando, acho que uma situação de segurança em relação a mim, né? Me senti uma pessoa confiável. Ela começou a se abrir. Ela se mudou para uma outra pensão e me convidou para ir para essa mesma pensão, que é essa que aconteceu, essa situação trágica. E aí o que acontece? Ali a gente começou a se relacionar de uma forma mais próxima, a gente passeava junto, ia até o posto de saúde com ela, a gente caminhava pela quadra, até por uma situação de saúde, né, caminhar um pouco mais. Aí a gente veio se aproximar mais, de uma forma afetiva, homem e mulher, né? Então, assim, eu acho engraçado que as pessoas me acusem de uma série de coisas e eu não entendo, assim, o aspecto da motivação, porque a gente não brigava, a gente não discutia, a gente não tinha agressão nenhuma, nunca se ouviu da parte dos outros moradores qualquer tipo de altercação, né? Não tinha diálogo mais ácido, nada. Vocês tinham uma convivência de casal? Não necessariamente casal, porque ela morava no quarto dela, eu morava no meu, a gente nunca chegou a dormir no quarto um do outro, né? Então a gente tinha uma aproximação bastante afetuosa, né? Então ela almoçava comigo, eu almoçava com ela, tomava café junto. Então era uma coisa, eu diria, é engraçado isso, eu diria que foi o melhor relacionamento que eu tive, né, na minha vida, porque foi um relacionamento baseado em confiança, em companheirismo, né? Em se dar bem, né, se doar, inclusive, a pessoa. Então, nada sugere que eu pudesse ter alguma coisa vinculada à vingança ou até relacionada à questão da minha mãe, uma situação de agressividade ou de ataque. Nunca aconteceu isso. Para quem não sabe, o desfecho dessa história poderia parecer apenas mais um relacionamento tranquilo, marcado por companheirismo e uma rotina compartilhada. Mas, segundo a investigação, o que veio depois foi um crime chocante, que terminou com Brasília morta, um corpo esquartejado e espalhado por diferentes pontos de Porto Alegre. Ricardo dá a versão dele sobre o que aconteceu daqui a pouco. Quando a gente chega no mês de agosto de 2025, pela sua versão, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, em agosto, no mês de agosto, a gente não sabia terminar o dia, a gente fazia 1 ano de relacionamento. Eu tinha um hábito, né, de fazer bolo, eu gostava de fazer bolo, fazer pães. Eu fiz um bolo, eu comentei com ela numa noite anterior.
vamos tomar um café no teu quarto amanhã, porque eu vou levar uma coisa especial para a gente poder comer. Eu fiz um bolo em formato de coração. E naquele dia, eu estranhei que ela não fez ruído nenhum, né, não barulho nenhum. Eu disse que coisa estranha, mas de qualquer maneira saí, porque ela sempre se movimentava mais cedo que eu, né? Ela ia até o banheiro, fazia higiene pessoal. E aquele dia eu bati na porta dela e ela não abriu. Como a gente tinha um acordo tácito, assim, ela tinha a minha chave do meu quarto, eu tinha a chave do quarto dela, ela tinha todas as minhas senhas, ela tinha as minhas senhas de cartão, de internet, de tudo. Eu peguei a chave e abri a porta. Eu encontrei ela caída na cama. Eu achei, bom, de repente já está dormindo, alguma coisa assim, mas ela estava com o braço para fora da cama, achei estranho aquilo. Aí quando eu me aproximei, eu notei que ela estava muito apática, muito parada, né, muito quieta. Aí eu sacudi, ela chamei Bia, e ela não manifestou nenhum movimento. Aí eu comecei a fazer aquelas ações normais, de tentativa de saber o que tinha acontecido. Botar o ouvido no peito, respiração. Eu cheguei ao ponto de pegar uma aparelho de pressão que ela tinha, que inclusive eu tinha dado para ela, para medir a pressão dela. Não deu nada, não deu sinal nenhum. Aí eu entrei em pânico. Porque eu não sabia o que fazer. Eu pensei assim, eu já tinha um mandado de prisão, eu sabia que existia um mandado de prisão emitido em janeiro, se não me engano, de 2026. E ela sabia disso também, tanto que ela que fazia compras também no supermercado para que eu não precisasse me deslocar muito tempo na rua. Aí naquele momento eu pensei em chamar a SAMU, chamar a polícia, eu vou ser imediatamente preso. E eu acredito que ninguém que tenha vivido quase 10 anos num presídio central quer voltar. É uma coisa que te marca pro resto da vida, né? Ricardo havia deixado o presídio central em janeiro de 2024, depois de conseguir progressão para o regime semiaberto. Como não havia vaga, foi autorizado a cumprir prisão domiciliar, com a condição de usar tornozeleira eletrônica. Segundo a Polícia Penal, ele não foi encontrado para a instalação do equipamento e passou a ser considerado foragido. Ele alega que tentou regularizar a situação, mas que não existiam tornozeleiras disponíveis. E aí, que decisão o senhor resolveu tomar? Nenhuma naquele momento. Aí eu saí um dia, acho que 2 dias depois, para caminhar na rua, encontrei uma pessoa, e uma pessoa conhecida, ele notou que eu estava absolutamente em pânico, né? O senhor conhecia ele? Conhecia. Da onde? Conhecia do bairro ali mesmo. Ele tinha trabalhado num comércio, e por questões pessoais ele derivou para bebida, para drogas, e acabou comprometendo a vida profissional dele. Foi parar foi fazer coleta de material de plástico, essas coisas, né, descartáveis. Era Binho o nome dele, é o apelido dele. Como? Binho. Binho. No depoimento que eu dei para a polícia, expliquei tudo, defini personalidade, aparência, tudo para eles, né? E eu comentei com ele, ele disse, eu posso resolver para ti. Eu disse, mas resolver como? Ele disse, não, eu posso pegar e levar para, assim, se desfazer do corpo, né, digamos assim. Naquele momento me chocou, eu fiquei chocado com a situação. Depois eu pensei, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Não tem uma maneira de fazer isso de forma racional. Aí ele disse, não, tu me compra os materiais que eu vou te relacionar, tu me dá R$2.000 e eu faço isso para ti. Eu digo, olha, pedi para comprar uma mala, inclusive, né? Eu pensei, meu Deus, será que uma pessoa cabe dentro de uma mala, né? Aí eu combinei com ele de ele entrar numa noite, que não tivesse muito movimento na pensão, porque geralmente de noite não tinha muito movimento, e ele faria todo o procedimento. Ele disse, olha, eu só não quero ver, não quero participar de nada. Então, como o quarto era contigo, eu disse, quando terminar, tudo que tem que fazer, tu me bate na parede que eu saio e te levo até a saída. Porque o combinado era ele levar, né, o que tinha feito. Só que ele não cumpriu isso. Ele desapareceu, nós tínhamos combinado ele aparecer um dia depois, ele não apareceu. E aí que aconteceu todo o processo. Eu pensei, bom, já que ele não pode fazer, eu vou ter que fazer. E eu comecei a descartar, né? Então, teve até um momento que eu discuti com ele, quando eu cheguei até o quarto, e eu disse, tá, mas o que tu fez? Porque tinha várias sacolas, né? Disse, pois é, mas é que tu comprou uma mala muito pequena. Eu disse, mas tu devia ter me avisado para eu comprar uma maior. Não, desculpe a expressão, não picar a pessoa, né? O corpo da pessoa. Eu não sei se a partir dessa discussão que ele se assustou e pensou que talvez eu pudesse, né, fazer alguma coisa contra ele, ele simplesmente desapareceu.
Depois eu não vi mais ele no bairro. E ele era uma pessoa que tinha uma constância de presença no bairro, porque ele fazia essa coleta, né? Era uma coleta um pouco mais seletiva. A partir disso, eu comecei a cometer esse erro horrível, né, de eu descartar. E o que eu pensei naquele momento? Que se eu descartasse em locais diferentes, seria mais difícil de que aquilo apontasse contra mim, né? E foi aí que tudo aconteceu. O resto você sabe pela televisão, né? Pelo jornal, pela mídia. O inquérito fala que o senhor agiu sozinho, que não teria uma participação de outra pessoa. A polícia tem informações a respeito desse rapaz que o senhor cita como Binho, porque ele não foi visto em câmeras de monitoramento ou algo nesse sentido? Eu acho engraçado porque essa situação das câmeras, eles me mostraram alguns trechos e eu comecei a perguntar sobre outras situações da câmera que não apareciam. Eu disse, mas isso é o que temos. Então, nesse momento, eu comecei a perceber, não, tem alguma coisa estranha, porque tem gravações da câmera que são importantes, como movimentação de uma outra mala, movimentação do colchão, movimentação do refrigerador, e não aparecem. Aí eu cheguei, mas se isso não aparece, por que vocês acham que deveria aparecer outras cenas, né? Por que não pode ter acontecido alguma coisa? Não quero dizer o que é que poderia ter acontecido, porque eu não sei tecnicamente, mas basicamente foi isso que aconteceu. Agora, se eles não encontraram a pessoa, porque a pessoa não quis ser encontrada também, né? Eu acho que é uma situação muito... Principalmente se ele viu na televisão depois, aí sim que ele teria uma atitude de desaparecer, literalmente. Em relação à morte da Bia, o senhor tem participação no quê? Na ocultação, no distribuir as sacolas e as partes. Porque eu não cheguei a cortar, eu não teria capacidade nenhuma de cortar o corpo de uma pessoa, porque eu não consigo nem ver sangue. Então, é impossível que eu tivesse feito isso. Eu particularmente. Agora, claro, fui eu que propiciei, né? Então, eu não me excuso das minhas culpas. Agora, eu não consigo entender por que me rotulam, me etiquetam como assassino dessa pessoa, quando não existe prova, não existe nada que diga, foi ele, está aqui, né? Tá evidenciado isso. Porque... Desculpa. Porque, na verdade, assim, sabe, não tem como eu não posso admitir que eu pudesse tirar a vida de uma pessoa que eu amava, sabe? É uma coisa que para mim eu mesmo não consigo entender. Eu às vezes paro, penso e digo, mas por que estão me acusando de uma coisa que para mim seria dolorido, né? Como é que eu vou tirar a vida de uma pessoa que deu sentido para a minha vida? Porque eu estava num momento assim de completa solidão na rua, eu não tinha amigos, eu não tinha parentes, eu não tinha ninguém, e essa pessoa deu atenção para mim, né? Então, de certa forma, eu acho que eu dei significado para a vida dela, porque ela é uma pessoa muito sozinha, muito triste, ela não assistia televisão, ela não via rádio, ela não via música. Eu cheguei num ponto de convencer ela até a jogar, ter algum joguinho no celular, quer dizer, então eu acho que algum bem eu fiz para a vida dela, né? Então, às vezes aparecem pessoas falando que a vida dela foi destruída, eu diria exatamente o contrário. Eu acho que eu dei um pouco de brilho na vida dela. Mas é um pouco difícil o senhor falar isso diante do que se aconteceu e disso que o senhor relatou. Não, eu entendo perfeitamente, eu me coloco na posição das pessoas, e eu tento assistir de fora essa situação. Eu diria realmente uma situação complicada, né? Porque eu sei que as pessoas dizem, mas tu amava tanto a pessoa, como é que tu fez isso? Porque, na verdade, assim, eu não tenho essa religiosidade toda para pensar assim que a preservação do corpo, ou aquela questão religiosa tem que enterrar o corpo, assim, o assado, né? Toda ritualística, né? Mas não é só por isso também, não é uma negação do fato. Mas eu entendo que é complicado, claro que eu entendo que é complicado. Eu não sou psicopata para achar que, não, isso aí é tranquilo, isso aí qualquer pessoa faz. Claro que não. Só que assim, eu tenho síndrome de pânico, naquele momento eu tive pânico do que estava acontecendo, eu não sabia o que fazer. Aí eu pensei na situação anterior, eu pensei, meu Deus, mais uma situação horrorosa, parece uma coisa kármica, né? Parece uma coisa de karma, que isso tem que acontecer de novo comigo, sabe? Só que é importante considerar que não foi uma sequência de atitudes minha no sentido de criminoso. Esse fato da Bia aconteceu por causa da outra situação. Porque se eu não tivesse tido um mandado de prisão,
eu chamaria tranquilamente o SAMU ou a própria polícia e diria, aconteceu isso e isso, né? Eu não estou fazendo nada de errado. Então, por favor, verifique o que aconteceu, sem problema algum. E aí o senhor foi para a rodoviária? Eu acho que foi uma atitude bem ingênua, assim, eu acho que de pânico mesmo, porque era a última coisa que eu que deveria levar para a rua. E no momento eu pensei assim, eu vou levar para um lugar que demore a acontecer, demore a ser descoberto, para que eu pudesse, de repente, tomar alguma atitude de sair, viajar, alguma coisa que eu pudesse fazer. Porque naquele momento eu já entendi que eu estava numa situação complicada, né, bem complicada. Eu entendo essa questão de relacionar com o Vandré, porque o Vandré foi descoberto através da câmera de uma rodoviária. Mas eu te confesso que naquele momento eu nem pensava no Vandré e nem pensei nessa possibilidade de câmeras. Porque, primeiro, porque eu estava com máscara de hospitalar, eu estava com boné, eu estava com óculos. Então, e segundo me informaram no meu depoimento, é que meu reconhecimento não foi feito através da rodoviária. A rodoviária serviu para eles seguirem a rota das câmeras e no táxi que me levou até próximo de onde eu morava. Na verdade, o que serviu como fato de reconhecimento foi quando eu entrei no supermercado. Você se arrepende? Com certeza, né? Se eu não me arrependesse, meu Deus do céu. Mas não é aquela coisa, arrependimento hipócrita, assim, que todo cara que comete um crime se arrepende. Não é, eu me arrependo por mim mesmo. Eu olho para mim e digo, meu Deus, para que tudo isso? Eu não precisava nada disso. Tem uma questão importante em relação a isso, e o senhor sabe, que diz respeito à cabeça dela, que nunca foi encontrada. A família também esperou muitos meses por conta disso para fazer uma mínima despedida. O senhor diz que colocou onde essa cabeça e ela nunca foi encontrada até agora. Eu sei que é uma coisa difícil até para mim falar sobre isso. Todas as informações dos locais e como eu distribuí foi passada para o DHPP. Eles fizeram a busca, eu disse para eles exatamente onde foi colocado. Não exatamente, porque naquela manhã que eu fiz isso, eu estava muito transtornado, então assim, eu caminhei pelo gasômetro, caminhei pelo centro. Qualquer lugar que você vá tem uma câmera para seguir. E essa era a minha preocupação. Aí eu lembro que eu passei no lado de um container de material orgânico, e foi ali que eu botei muito rapidamente, e a sacola eu levei para um outro container. É só isso que eu me lembro. Mas eu não pensei no fato de, isso aqui vai ter que desaparecer por essa razão. Não, simplesmente, a ideia sempre é me afastar de tudo isso. Sempre foi essa a ideia. E de forma alguma eu evitei de dar a localização exata. Tem alguma questão, algum ponto de toda essa história que o senhor possa ter planejado para chamar a atenção ou para causar algum pânico? De forma alguma. Aliás, o meu interesse não era chamar a atenção. Pelo contrário, era não chamar a atenção. Agora, é claro que eu não consegui porque se você não tem uma vida criminal, se você não é realmente um criminoso de carreira, como eu chamo, né? Você não consegue estabelecer assim, isso vai acontecer ou aquilo vai acontecer. A minha única ideia era sair me distanciar da situação. Essa era uma coisa que eu pensava. O senhor quer falar alguma coisa para a família da Brasília? É como eu digo, eu não vou entrar naquela demagogia de dizer, por favor, me perdoe. Não vou fazer isso. Eu só quero que as pessoas entendam que eu não tinha razões nenhuma para tirar a vida da Bia, de forma que eu não tirei. Me acusam, eu sei, eu não consigo entender nem a razão de tanta perseguição, mas, ao mesmo tempo, claro, é justificado pelo passado, pelas coisas que aconteceram, pela forma que aconteceu. Só que eu não queria que eles pensassem que eu fiz isso de planejado, que eu queria tirar a vida de forma alguma. Eu jamais pensaria em tirar a vida da Bia. A Bia era uma pessoa importante demais para mim. Naquele momento que eu vivia, a Bia era uma pessoa muito importante. Sabe? Era uma pessoa que eu gostava, uma pessoa que convivia, tinha o meu dia a dia com ela. Ricardo Jardim responde por 8 crimes, entre eles feminicídio, ocultação de cadáver e vilipêndio. O caso está na fase de instrução, com testemunhas de acusação e defesa sendo ouvidas, etapa anterior à decisão judicial. Ao final dessa fase, a Justiça vai definir se Ricardo Jardim será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Agora, mais uma vez, o senhor está preso.
avaliando a sua vida daqui para frente ou de trás para frente agora, qual é a sua expectativa, o que o senhor espera do restante da sua vida? Olha, Eduardo, eu procuro nem pensar sobre isso, porque se eu pensar eu enlouqueço, né? Porque chegar nessa idade, chegar numa situação como essa, acho que ninguém quer e a gente acaba não criando mais perspectiva nenhuma de vida, né? Então, na verdade, assim, ó, eu tive um contato com a doutora Tatiana e ela me tirou, digamos assim, de certa maneira, de um buraco, né? Porque ela me apresentou uma forma de, Ricardo, não te abate, não desiste de tudo. Vamos fazer o que for possível. E eu acho que eu me apeguei nisso, né? Então, assim, claro que, né, antes disso eu estava inerte, né? Eu estava pensando assim, onde a água correr, eu vou e pronto, não tem perspectiva nenhuma. A partir desse momento, a partir do contato com a doutora Tatiana, eu acho que criei um pouco mais de expectativa positiva em relação a tudo isso, né? E é curioso, porque teve uma antiga amiga minha que prestou um depoimento e ela disse que a ideia é que se eu saísse da cadeia, eu ia matar de novo. Que coisa irresponsável uma pessoa dizer, né? Porque quem pode, né, dominar o destino de outra pessoa? Então, assim, quando eu saí do Central, a minha ideia era, eu queria ficar distanciado de tudo, ficar em paz com a minha vida. E realmente eu consegui, durante um ano, a minha vida estava estável, né? Eu não fazia nada demais, mas também não fazia nada de menos. Nunca quis fazer mal para ninguém, nunca pensei em nada que fosse negativo, que fosse uma coisa criminosa, nunca pensei nisso. Porque a minha natureza não é essa, né? Eu acho que quem vive 56 anos sem ter uma ocorrência policial, ou criminal, ou jurídica, não pode mudar de uma hora para outra, assim, né? E se tornar um assassino, um psicopata. Acho que não acredito nisso.